Esses que nós mencionamos aqui, os outros pedidos de oração, que porventura os irmãos tenham aí. Hoje nós vamos fazer uma mensagem diferente daquela que a gente tem feito. Nós estamos falando sobre Filipenses. E eu resolvi falar sobre um texto que é o texto mais conhecido que existe na Bíblia. Todo mundo aqui conhece, tenho certeza, e sabe de cor. E eu vou falar sobre esse texto, então. Eu espero não ser muito repetitivo, porque já falamos várias vezes sobre esse texto. Mas eu espero de coração que ele se aplique à nossa realidade, tanto ao aniversário da nossa cidade, como ao aniversário da Igreja Presbiteriana, mas que ele se aplique também individualmente para cada um de nós. Nós possamos entender quais as implicações desse texto na nossa vida. E ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 9 até o verso 13. Nós o conhecemos como a oração do Pai Nosso. Por isso que eu disse que ele é bem conhecido. E todos os cristãos na face da terra oram essa oração. Por isso que eu disse que é o texto mais conhecido da Bíblia. É o mais repetido, sem dúvida alguma. A versão é um pouco diferente, talvez, da que você, que é nosso visitante, conheça, mas não tem problema. Eu vou ler aqui na nossa versão e você acompanhe com atenção a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 9 até o verso 13. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Fale conosco nessa noite. Recentemente nós estudamos aqui na nossa escola dominical essa passagem da Bíblia. E como eu disse, é uma oração muito conhecida. Eu quero fazer algumas considerações iniciais sobre a oração. E depois eu quero desenvolver um tema que seja um tema prático para todos nós. A oração do Pai Nosso. Algumas afirmações introdutórias. Primeira, a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida que existe na face da terra, entre os cristãos. Segunda, é a oração mais repetida que existe na face da terra. Mas talvez seja a oração menos compreendida. E talvez a menos vivida. Porque nós só podemos orar o Pai Nosso se nós procurarmos viver o Pai Nosso. Por isso que talvez seja a oração menos vivida na face da terra. O texto ele tem uma divisão muito simples e muito clara. E alguém disse que aqui há uma espécie de cofusão, não confusão, mas uma cofusão de solidariedades. Na primeira parte da oração, nós temos o que podemos chamar de solidariedade humana para com as causas divinas. Quais são essas? Quais são? A santificação do santo nome de Deus, a vinda do reino de Deus e a realização da vontade de Deus. A segunda parte da oração fala da solidariedade divina para com as necessidades humanas. O pão para o homem viver, o perdão para as nossas contradições e livrar da tentação e do mal. E aí na nossa versão há um encerramento da oração que está aqui na parte final do verso 13. Porque dele é o poder, a honra e a glória. Porque Deus é o reino, o poder e a glória. E assim nós terminamos essa oração simples, porém de uma profundidade enorme na nossa vida. À luz disso, eu quero propor esse tema aqui.
preocupações que todo cristão deve ter quando ele ora o Pai Nosso. Esse é o nosso tema. Quais são as suas preocupações e as minhas preocupações? Quais as preocupações que nós precisamos ter à luz dessa oração, que é a mais conhecida, a mais repetida, mas talvez a menos compreendida e a menos vivida? Eu quero, como objetivo da mensagem, falar sobre a necessidade de compreender o sentido e a importância do Pai Nosso. Em segundo lugar, identificar as atitudes práticas que estão por trás dessas petições. Preocupações que todo cristão deve ter quando ora o Pai Nosso. Primeira delas, a santificação do santo nome de Deus. Porque é assim que a oração começa. Santificado seja o teu nome. O que significa isso, irmãos? Não se trata de respeito apenas à pronúncia do nome de Deus. Porque há muitas pessoas que acham que aqui está falando assim, toda vez que eu falar Deus, eu preciso respeitar. Eu preciso, de fato. E eu já contei esse caso algumas vezes, mas eu lembro que nós estávamos numa construção de um prédio de educação religiosa, e o pedreiro responsável pela obra usava chapéu, como quase todo pedreiro, para proteger do sol. E eu estava conversando com ele, e eu falei assim, e aí, como que está o andamento da obra? Ele disse, pastor, ele pôs a mão no chapéu e disse, se Deus quiser, e Deus me ajudar, e Deus me dê força. E toda vez que ele falava Deus, ele levantava o chapéu. E eu olhava mais para o chapéu que para aquilo que ele estava falando. É bom ter respeito com o nome de Deus, mas não é isso que o texto está dizendo. Santificar o nome de Deus envolve algo muito mais profundo. O nome de Deus, irmãos, ele expressa a natureza de Deus. O nome de Deus revela o caráter de Deus. Na verdade, o nome de Deus é o próprio Deus. Porque Deus se revela com um nome que tem a ver com o que Ele é, os atributos que Ele tem, o caráter que Ele possui. Então, para santificar o nome de Deus, eu e você precisamos responder uma outra pergunta. Onde e como o nome de Deus deve ser santificado? Será que é lá no céu? A Bíblia diz que lá no céu existem anjos, querubins, serafins, que diuturnamente dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então esse pedido ele tem a ver com a terra, com o nosso comportamento, com a nossa vida, com o dia a dia. Ou seja, é na terra e na vida dos homens que o nome de Deus precisa ser santificado. E aí eu diria que nós santificamos o nome de Deus quando nós honramos pelo menos 4 coisas. Primeira, quando nós honramos a criação. Porque a criação é mundo de Deus. Quando nós respeitamos o meio ambiente, quando nós cuidamos do nosso jardim, quando nós não destruímos a natureza, nós estamos, em certo sentido, santificando o nome de Deus, porque Deus colocou o nome dele na natureza. O mundo é o mundo de Deus. A criação é a criação de Deus. Em segundo lugar, nós santificamos o nome de Deus quando nós honramos a família. Porque a família é instituição divina. Foi Deus quem instituiu a família. Então, quando nós valorizamos os laços familiares, quando nós valorizamos a vida em família, e nós respeitamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, nós estamos santificando o nome de Deus. Terceiro lugar, nós santificamos o nome de Deus quando nós honramos o próximo, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando nós amamos, quando nós não odiamos, quando nós respeitamos, nós estamos santificando o nome de Deus, porque Deus colocou o nome no seu irmão, no seu próximo. Mas em quarto lugar, nós santificamos o nome de Deus quando nós santificamos o nosso corpo. Porque o nosso corpo, diz a Bíblia, é templo do Espírito Santo. Santificado seja o teu nome. Será que temos santificado o nome de Deus? Temos sido solidários com as causas divinas? A santificação do seu santo nome aqui na terra, na nossa vida? A segunda preocupação que devemos ter
é com a vinda do reino de Deus. Porque nós oramos, venha o teu reino. O que significa isso? Eu diria que esse pedido ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão espiritual. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou pensando no reino de Deus dentro do coração das pessoas. Eu estou pensando em pessoas aceitando a Jesus como rei de suas vidas. Eu estou pensando em pessoas abrindo o coração e a mente para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus disse isso, meu reino está em vós. Não é um reino político, não é um reino que alguém se assenta literalmente num trono, mas é um reino nos corações, nas vidas das pessoas. A segunda dimensão desse pedido tem a ver com a dimensão social. Quando eu peço pela vinda do reino, eu estou pensando nos valores do reino na sociedade. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz. Isso é interessante. O reino de Deus é justiça, alegria e paz. Então, quando eu peço, venha o teu reino, eu preciso me envolver com essas realidades na vida, com a justiça de Deus, com a honestidade, com a verdade. Eu preciso me envolver também com a alegria verdadeira, não a alegria fugaz, passageira, de alguns momentos apenas, mas aquela que independe do chão que a gente pisa e da circunstância que a gente vive. Quando eu peço, venha o teu reino, eu penso na paz entre os povos, na paz entre famílias, na paz entre partidos, na paz entre pessoas. Mas há uma terceira dimensão do reino, que é a dimensão eterna. Porque quando eu digo, venha o teu reino, eu penso na vinda ou na manifestação total do reino, na volta de Jesus. Como diz Paulo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Segunda preocupação, a vinda do reino de Deus. A terceira preocupação, quando eu oro o Pai Nosso, é a preocupação com a realização da santa vontade de Deus. E Jesus diz aqui que nós devemos orar assim, seja feita a tua vontade. E é interessante porque há uma expressão aqui, que ela seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. E eu me lembro que um bom tempo da minha vida eu achei que esse pedido era assim: Deus, faz a tua vontade aqui na terra, e faz a tua vontade aí no céu. Mas aí eu aprendi que, na verdade, eu estou orando da seguinte forma: Deus, faz a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. E aí uma boa pergunta: como que a vontade de Deus é feita no céu? Você consegue imaginar? A gente não sabe exatamente o que acontece lá, porque a gente não foi lá. Um dia a gente espera ir. Mas como que a vontade de Deus é feita? Lá e deve ser feita aqui. Em primeiro lugar, ela envolve uma obediência sem questionamentos. O que isso significa? Que quando Deus dá uma ordem, eu não questiono, eu obedeço. Ainda que eu não entenda todas as implicações daquela ordem. E eu tenho a impressão que quando Deus chamou o anjo Gabriel e disse para ele, vai lá na terra, e você vai dar a notícia para uma jovem virgem, e você vai dizer para ela assim, olha, você vai se engravidar pela obra do Espírito Santo. E ele será o Salvador do mundo. Eu tenho a impressão que o anjo não entendeu. Porque ele não é Deus. Mas eu tenho certeza que ele obedeceu. Aliás, a Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar as coisas de Deus. Eles anelam e não sabem tudo. Mas eu tenho certeza absoluta que o anjo disse, sim, Senhor, eu vou. E agora? Quando Deus manda você fazer alguma coisa na sua palavra, e o mandamento dele é claro, fazer a vontade aqui na terra como ela é feita no céu, é obedecer sem questionamento. Segundo lugar, tanto no céu como na terra, significa equidade sem constrangimento. Porque a Bíblia diz que lá no céu, a cidade de Deus, ela é de ângulos iguais. Eu gosto dessa figura, até falei sobre ela hoje de manhã. É uma cidade quadrangular, ela tem ângulos iguais. Ela
ela é perfeita, é um cubo perfeito. Então todos são olhados dos mesmos pontos de vista, não existe diferença, há equidade. Fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu, é tratar os outros com equidade, com retidão, considerando os outros até mesmo superiores a nós mesmos. Terceiro lugar, tanto no céu como na terra, significa coerência e não hipocrisia. E eu acho isso interessante, a Bíblia diz que lá no céu não existe templo. E no novo céu e na nova terra não haverá templo. Porque estar na cidade é estar no templo. Eu acho isso maravilhoso. Tem gente que acha que lá no céu não vai ter placa de igreja, não vai ter igreja assim. Eu também acho que não. Mas eu acho que o que o texto está dizendo é que lá a gente não vai ter essa dicotomia de uma vida santa dentro da igreja e uma vida profana lá no mundo. Ou seja, fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu, é viver todos os dias, todos os momentos na presença de Deus, glorificando a Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. Essas três preocupações têm a ver com as causas divinas. A santidade do nome de Deus, a vinda do reino de Deus e a realização da vontade de Deus. As outras três preocupações têm a ver com a solidariedade divina para com as necessidades humanas. Elas envolvem também a nossa postura de vida, a nossa postura prática. E eu quero falar rapidamente sobre elas então. Qual que é a quarta preocupação? O pão para viver. E eu quero fazer a leitura pausada desse texto, dando ênfase em partes dessa frase. Primeira, o pão nosso de cada dia. O que é esse pão nosso de cada dia? É o pão material. A revista da nossa escola unical, ela resumiu de forma interessante esse pão. Ela disse o seguinte: trata-se de um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida. Isso é o pão. É o trabalho, é o sustento, é o abrigo, é a roupa que nós vestimos. Isso é o pão. Ele simboliza as nossas necessidades materiais. Então, aqui não se trata de um pão espiritual. Porque quando a Bíblia fala de um pão espiritual, ela explica. Quando ela fala do pão material, ela não explica. Então é pão mesmo. Significa comida, bebida, arroz com feijão, trabalho, emprego, sustento, subsistência. O pão nosso de cada dia. Segunda ênfase que eu dou, o pão nosso de cada dia. O pão não é de alguns. O pão é de todos. Por isso, uma sociedade que não oferece oportunidade de emprego e de sustento está pecando contra Deus. Uma sociedade que não oferece oportunidade de emprego e de sustento está pecando contra Deus. Se é uma sociedade cristã, ela precisa parar de orar o Pai Nosso. O consumo do pão de forma egoísta e com desperdício é uma ofensa aos céus. E nós brasileiros precisamos pensar nisso, irmãos. Nós lutamos e pedimos que os nossos governantes façam leis, tragam empresas que deem emprego. Totalmente certo. Precisamos disso. Mas nós, cidadãos, também precisamos ter cuidado como lidamos com o pão. Não esbanjarmos, não desperdiçarmos, não usarmos do pão de forma egoísta, porque o pão é nosso. Não é o pão meu, nem o pão teu, nem o pão de alguns, mas o pão nosso. Terceira ênfase que eu dou nessa frase, o pão nosso de cada dia. Essa frase é maravilhosa, porque Jesus ensina que a moderação aqui. A nossa dependência de Deus deve ser diária. A ideia é de não ficarmos
totalmente absortos, envolvidos numa correria frenética atrás do pão, e às vezes um pão exagerado. E há muitas pessoas, infelizmente, achando que isso é felicidade. Aliás, a propaganda das lojas é essa, né? Venha ser feliz. Venha ser feliz com crediário, venha ser feliz comprando, tendo. E a gente precisa ter cuidado, porque o pão é de cada dia. Ainda que não seja errado ser precavido, o acúmulo exagerado pode revelar ganância. E é verdade. E outra coisa, quando Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia, Ele está nos ensinando a combater a ansiedade, a preocupação exagerada, o medo. O pão nosso de cada dia. Coisa maravilhosa isso, irmãos. A quinta preocupação, quando nós oramos o Pai Nosso, talvez seja a mais difícil. O perdão para as nossas contradições. Quando Jesus diz, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Primeiro eu quero dizer, irmãos, que o perdão é uma necessidade de todos nós. Todos nós precisamos de perdão. Todos. Porque nós nascemos com uma dívida com Deus. Porque pecado significa isso, significa ser uma pessoa com dívida com Deus. E todos nós carecemos do perdão de Deus. Por isso que Jesus diz, perdoa as nossas dívidas. Um homem sem o perdão de Deus é um homem desolado, fadado a viver e a morrer sem paz. O perdão, ele foi dado na cruz do Calvário. Tem um texto na Bíblia que diz que lá na cruz Jesus riscou a cédula, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Você já pensou nisso? Em todos os pecados da humanidade que você já cometeu, que vai cometer na sua vida e que Jesus na cruz perdoa. Se você crer nele, confessar para ele, ele perdoa. Não pelo seu mérito, mas pela graça dele. Só o cristianismo bíblico ensina isso. Existe perdão para todos os nossos pecados. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Não há nada que nós façamos que Ele não possa perdoar. Ou cadeias que Ele não possa arrebentar na nossa alma. Mas aí Jesus fala mais, Ele diz, perdoa como temos perdoado. E aí Ele vai ensinar para nós que o perdão deve ser compartilhado. Assim como nós perdoamos. Por isso que eu disse que talvez seja uma das petições mais difíceis. Porque é a única petição do Pai Nosso que Jesus comenta depois. Se você ler o verso 14 e o verso 15, você vai ver que Jesus comenta exatamente esse pedido. Precisamos perdoar uns aos outros. Talvez você diga, pastor, mas perdão não é justo. Não é. Justiça é com Deus. Não cabe você ser alguém que vai aplicar justiça pela sua própria mão. Existem leis que fazem isso. Mas quando nós perdoamos, nós somos curados, nós mesmos. Quem perdoa é mais curado do que quem recebe o perdão. Isso é pura verdade. Gente magoada, rancorosa, cheia de lembranças no coração, que não consegue perdoar, é gente azeda, de mal com a vida, adoecida. Quando você libera o perdão, você é curado. A Bíblia fala de uma história impressionante, que é a história de José do Egito. Um moço adolescente que foi vendido pelos seus irmãos. Nós todos conhecemos a história de José. José foi lançado numa prisão e permaneceu ali por alguns anos. E de repente José sai dali para ser o segundo homem mais importante da superpotência da época. Faraó deu nas mãos de José tudo o que tinha na terra. E José cuidava de tudo. E de repente, num certo momento da vida dele, ele viu diante dele os irmãos que tinham traído ele, que tinham mentido contra ele, que tinham vendido ele, que deixaram ele lá naquela terra distante, longe da sua família. E os irmãos ficam apavorados quando ficam sabendo que se trata de José. Mas o texto diz que José chora e beija os seus irmãos e perdoa um por um. Que coisa extraordinária.
Jesus conta a história de uma pessoa que devia ao seu Senhor uma dívida impagável. E aí ele clamou ao Senhor dizendo: perdoa a minha dívida. E o Senhor dele disse: eu vou perdoar a sua dívida, pode ir embora. E a dívida era enorme, nem que ele vendesse a família dele, ele próprio, como escravo, não pagaria a dívida. E aquele homem sai dali da presença do seu Senhor, feliz da vida, e encontra um companheiro de trabalho dele, um conservo, que lhe devia o salário de um dia. E ele então pega e dá uma gravata naquele indivíduo e diz: paga o que você me deve. E o companheiro de trabalho diz: eu não tenho dinheiro agora, deixa eu trabalhar um pouco para poder te pagar, me dá um prazo. E ele disse: não, eu vou te lançar na prisão e você não vai sair dali enquanto você não me pagar tudo que você me deve. O Senhor ficou sabendo e chamou o servo. Servo mau, eu perdoei uma dívida que você não podia perdoar, que você não podia pagar, e você não tem a mesma disposição para perdoar o seu companheiro, o seu amigo. Você é um servo mau. Agora sim eu vou te lançar no cárcere, vou te entregar aos verdugos, e você não vai sair dali enquanto não pagar o seu último centavo. E Jesus conclui essa história, essa parábola, dizendo: a mesma coisa Deus vai fazer com aquele que no íntimo não perdoar o seu irmão. Há muita gente sofrendo aí debaixo dos verdugos da vida, porque não consegue perdoar. Eu só posso orar o Pai Nosso se eu procurar viver o Pai Nosso. O perdão coloca nas mãos de Deus a justiça. Tira da minha mente, do meu coração, das minhas costas, esse peso que eu não sou capaz de suportar, de julgar quem quer que seja. Isso é Deus que faz. E o último lugar, a sexta preocupação, a libertação da tentação e do mal. Livra-nos da tentação e do mal. Tentação aqui, talvez seja aquela que brota da nossa condição de pecadores. Alguém diz que se tirar o diabo do mundo, o mal ainda continua no mundo. Porque existe um diabo em cada um. Está pesado isso, né? Mas entenda pelo sentido da expressão, né? Ou seja, nós somos pessoas pecadoras, nós temos uma maldade em nós. Paulo diz que nós éramos, por natureza, escravos da carne e dos pensamentos. E Cristo nos libertou disso. Mas Paulo diz também que essa natureza foi vencida, mas ela não foi erradicada. É por isso que ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então a tentação aqui é aquela que vem de nós, da nossa carne pecaminosa, da nossa tendência muitas vezes de fazer aquilo que é errado. Precisamos ser livres de nós mesmos, da maldade que existe às vezes em nós. E ele diz: livra-nos da tentação e do mal. Talvez o mal represente o inimigo, a pessoa, o mal, o inimigo de nossas almas. O apóstolo Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem devorar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, que o inimigo ele é astuto e arma ciladas contra nós. Mas também nesse mesmo texto Paulo diz que devemos nos fortalecer na força do poder de Cristo. Por isso que eu e você precisamos pedir: livra-nos do mal. 6 pedidos. Os 3 primeiros têm a ver com a nossa solidariedade para com as causas divinas. Os outros 3, a solidariedade divina para com as necessidades humanas. Eu quero concluir a mensagem, não repetindo tudo que eu disse, mas falando que nós só podemos, e podemos de fato orar o Pai Nosso, e a garantia que nós temos aqui é maravilhosa, ela é dada no final do verso 13. Qual é a garantia que você e eu temos nessa oração? Primeira, porque Deus reina sobre tudo. Deus é o reino. A segunda, porque o poder de Deus é absoluto. Deus é o poder. E a terceira, que a glória é toda de Deus. Tua é a glória para sempre. 3 aplicações para a gente terminar. Primeira delas, pensando em tudo que eu falei, mas agora de forma bem prática.
Primeira aplicação: seja solidário para com as causas divinas. Saia daqui hoje e pense: eu tenho orado tanto Pai Nosso, mas será que eu tenho orado uma oração mecânica? Ou será que eu tenho procurado viver o Pai Nosso? Ao sair daqui, pense nisso. Eu vou santificar o nome de Deus. Eu vou lutar pelo reino de Deus e eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ser solidário para com as causas divinas. Segunda aplicação: faça a sua parte em favor do pão nosso. Se você é uma autoridade, tem o poder de escrever leis, pense nisso. Nós temos vereadores, deputado que está aqui presente, é uma honra, mas pense nisso. Nosso país precisa de leis que distribuam pão. Não de forma paternalista, mas que distribuam o pão no sentido que dê oportunidade de emprego. Dê oportunidade para o brasileiro ser alguém que tem o seu sustento com dignidade. Escreva leis assim. Nós estaremos orando por vocês. Mas que nós também possamos contribuir para o pão nosso. Não dando esmola simplesmente, porque às vezes a esmola as pessoas dão muito mais para aparecer do que realmente para contribuir. Jesus disse que esse era um problema lá já dos seus dias. Alguns davam esmola para aparecer. Tocavam trombetas. Jesus disse para a gente ignorar o que a direita faz, a esquerda deve ignorar. Mas ajude e não desperdice. Vamos pensar nisso. Uma historinha rápida. Eu estava num restaurante, jantando, almoçando, e algumas atletas do vôlei, lá da escola de Lavras, estavam almoçando ali. E eu fui no dono do restaurante e falei assim: elas almoçam aqui todos os dias. E ele falou: sim, a escola paga o almoço para elas. Então elas treinam vôlei na escola e elas têm um almoço de graça aqui no restaurante, pago pela escola. Mas o diretor da escola disse: se elas deixarem no prato, elas pagam. Elas têm de pôr no prato e comer tudo que colocar no prato. Se elas deixarem, elas pagam. Que lição, hein? Para nós que achamos que podemos desperdiçar a vontade. Terceira aplicação: não guarde mágoas. Perdoe o seu irmão. Não guarde. Quem vai ser adoecido vai ser você, não ele. Então perdoe em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa sair daqui com uma visão diferente do Pai Nosso. Procure viver o Pai Nosso antes de repetir o Pai Nosso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos cantar um hino de gratidão a Deus. E com esse hino nós queremos agradecer pelo pão. Queremos agradecer também pela nossa cidade. Ele diz assim: graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando o teu amor pelo meu ser. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Que coisa boa a gente agradecer, né? Então vamos louvar a Deus com o hino 62 aí do Inário. Graças te
Só as mulheres. Todos, graças os homens, eu te agradeço, água que alivia a sede, o sol que aquece a fome gentil, são bênçãos que te todos, graças, a ti, meu Salvador. Graças, o teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias sem perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, meu Salvador. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer às autoridades que estão aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês. Também de púlpito eu quero agradecer à Câmara Municipal de Jaú. Nós recebemos duas moções de congratulação, duas moções, né? Que foi o aniversário da igreja. Eu tinha falado de 124 anos, mas acho que é 125, né, irmãos? Ou 124? 125. Então, nós recebemos uma moção de congratulação pelos 125 anos, agradeço à Câmara Municipal, e também, recentemente, o pastor recebeu uma congratulação, uma moção também da Câmara pela eleição aqui como pastor da igreja. Deus abençoe, leve o nosso abraço, a nossa intercessão para a cidade, para o prefeito. Nós temos orado por ele, tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes, levar uma Bíblia, de orar com ele lá. E também fiz isso na Câmara, com o presidente da Câmara algumas vezes. Que Deus abençoe ricamente. A nossa igreja tem a honra de poder fazer parte dessa cidade, de poder ser um instrumento de Deus na vida dessa cidade. Que Deus abençoe a todos, o deputado que está conosco, Newton Lima, né, que eu li, a letra que me entregaram aqui não está muito boa, viu? Mas Deus abençoe, né? É bem-vindo aqui no nosso meio. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Pai bondoso, amado e querido nosso, nós te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário de Jaú. Agradecemos, ó Pai, pelos anos de emancipação do nosso município, pela história tão bonita do passado e também do presente. Agradecemos, ó Deus, por aqueles que fazem parte
da liderança da nossa cidade, os magistrados, ó Pai, que não só governam com leis, mas também aqueles que executam, aqueles que dirigem a nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, abençoe também o deputado que está aqui conosco, ó Deus, a sua família, e abençoe, ó Deus, o nosso país. Nesse ano de eleições, nós tenhamos pessoas honestas, pessoas que possam, ó Deus, primar, sobretudo, pela justiça, pela honestidade, pela verdade. Abençoa, Pai, a nossa nação, que ela possa ser uma nação realmente, ó Deus, que corresponde a toda a riqueza natural que ela tem, e que ela possa, sobretudo, honrar e glorificar o Teu nome. Também pedimos isso para a nossa cidade. Que o Senhor faça, Senhor, isso na vida do nosso prefeito, dos vereadores, dos secretários, ó Pai, que todos sejam revestidos do Teu amor, da Tua graça, da iluminação do Teu Espírito, para que eles possam conduzir, ó Deus, com temor do Senhor no coração, sabendo, ó Pai, que a tarefa deles foi delegada pela sociedade e por Ti mesmo, porque a Tua palavra diz que não existe autoridade que não foi dada por Ti. Todos foram constituídos e dados pelo Senhor, e que eles possam ter temor do Senhor no coração. Abençoa, Pai Jaú, muito obrigado pelos 161 anos de emancipação política do nosso município, ó Deus. Que Jaú seja uma cidade próspera, uma cidade acolhedora, uma cidade que de fato possa refletir a cidade do céu, a cidade perfeita, a cidade do Senhor. Abençoa, Pai, também a nossa igreja, dando a cada um de nós, como membros dessa igreja, a ousadia de pregar a Tua palavra, também um caráter reto, uma vida limpa, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tira de nós aquilo que não Te agrada e abençoa as nossas vidas, em nome e por amor de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, atrás de você.